Olá, eu me chamo Flávio Gonzaga, seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo do curso de ponteiros em linguagem C. No nosso primeiro vídeo nós falamos sobre a relação e a diferença de uma variável comum para uma variável do tipo ponteiro. Neste vídeo falaremos sobre variáveis do tipo ponteiro de ponteiro, para que elas são usadas, qual é a necessidade de eu ter variáveis ponteiro de ponteiro. Nós temos aqui, como de costume, um ambiente previamente preparado, onde nós temos uma variável int no1, que foi iniciada com o valor 10. E aqui do lado eu estou imaginando então que na memória, no1 está gravado no endereço 01, está aqui o conteúdo dela, 10, e aqui é onde está a minha variável no1. Depois eu fiz um comando de atribuição, onde eu coloquei o endereço de no1 numa variável ponte1. Então o endereço de no1, que é o 01, foi colocado como conteúdo da variável ponte1. E ponte1, por sua vez, está no endereço 02. Então esse cenário inicial que está desenhado aqui, ele está ilustrado ali no nosso rascunho de memória, na nossa simulação de memória. Se alguma dessas coisas que eu falei até aqui ainda não estão claras para você, eu te convido a voltar e assistir ao nosso primeiro vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos entender agora para que serve uma variável ponteiro de ponteiro. Então pense comigo, se eu tenho uma variável int e eu preciso armazenar o conteúdo, ou melhor, eu preciso armazenar o endereço de uma variável int numa outra variável, nesse caso eu preciso de uma variável ponteiro, que é o que nós estamos fazendo aqui, certo? Mas, e se eu precisar armazenar, por algum motivo, o endereço de ponte1 em algum lugar, hein? Para onde? Como que eu vou fazer isso? Então, se eu preciso colocar o endereço de uma variável ponteiro em uma outra variável, você já deve ter imaginado a resposta, né? A resposta é essa mesmo. Essa outra variável será do tipo ponteiro de ponteiro. Então, em resumo, variáveis ponteiro de ponteiro armazenam endereço de variáveis ponteiro. Variáveis ponteiro, por sua vez, armazenam endereço de variáveis comuns. E variáveis comuns armazenam conteúdo, certo? Então essa é a explicação básica de ponteiro de ponteiro. E aí vocês podem pensar assim, mas então meio que não há limite para isso? Realmente, meio que não há limite para isso. Por exemplo, se eu precisasse armazenar o endereço de ponte 2 por algum motivo, aonde eu colocaria isso? Numa variável ponte 3, que seria do tipo ponteiro de ponteiro de ponteiro. Certo? Se eu precisasse armazenar o endereço de ponte 3, isso iria para uma variável ponteiro de ponteiro de ponteiro de ponteiro, 4 asteriscos seriam usados. Então, meio que, a grosso modo, pode-se dizer que não há limites para a quantidade de asteriscos, para a quantidade de apontamentos que você faz, certo? Então a ideia, vou pegar uma ajuda aqui na minha segunda tela, a ideia é mais ou menos essa, olha. Uma variável ponteiro de ponteiro, ela aponta para uma variável ponteiro simples, ou seja, ela tem um endereço de uma variável ponteiro simples. Uma variável ponteiro simples, por sua vez, aponta, ou seja, ela tem em seu conteúdo o endereço de uma variável daquele tipo. Então, o resumo de tudo que eu falei até agora está nesse desenho aqui, tá bom? Vou deixar ela aqui do lado um pouco, tentar não cobrir muito aqui. Deixa eu ver aqui do lado como é que ficou. Legal, assim tá bom. Só que eu acho que eu esqueci de trazer ela para frente. Deixa eu arrumar ela aqui. Agora sim ela não vai sair mais e vai nos acompanhar até o final desta aula. Tá ali. Beleza. Então vejam só o que eu vou fazer agora. Eu vou apagar esse aqui, vou focar somente no ponteiro de ponteiro, se você já entendeu essa ideia, tá tudo bem? E aí nós vamos começar então printando o conteúdo de ponte 2. Vou quebrar a linha aqui para não esquecer. Ponte 2, pronto. Então printamos ali o conteúdo de ponte 2, vou colocar aqui na minha memória. Depois de ter feito essa atribuição aqui, reparem. Então vou imaginar que 0x02 é o conteúdo de ponte 2, que nada mais é do que o endereço de ponte 1
E o conteúdo de ponte 1, por sua vez, é o endereço de no1. Então, essa relação que nós temos aqui na memória com esses apontamentos aqui. Então, aqui eu estou printando o conteúdo de ponte 2. E vamos colocar aqui, então, conteúdo de ponte 2, que será igual ao endereço de ponte 1. Tá bom? Apenas para a gente poder, a título aqui de comparação, vamos printar então o endereço de ponte 1. Essas duas coisas têm que ser iguais. Vou colocar aqui também uma linhazinha aqui separando. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer então? Deixa eu copiar e colar aqui. Agora, pessoal, eu vou printar. Deixa eu apagar essa linha aqui só para a gente focar no que a gente está escrevendo. Agora, então, eu vou printar aonde ponte 2 aponta. Ih, rapaz, aí complicou um pouco, hein? Complicou não. Vamos lá. Quando eu coloco um asterisco aqui, eu pego, então venham comigo aqui, ponte 2, ele está aqui, ponte 2. Qual que é o conteúdo dele? É o endereço 02. Quando eu aponto, eu vou para esse endereço e vou pegar o conteúdo desse endereço. Entenderam? Então aqui, o que tem que sair na tela aqui? Aqui tem que sair o conteúdo de ponte 1, ou seja, novamente, eu fui em ponte 2, aqui, apontei para o endereço 0x02 e peguei o conteúdo dele. E o conteúdo do endereço 0x02 nada mais é do que o conteúdo de ponte 1. E isso aqui tem que ser igual ao endereço de num1. Então, para conferir que isso é igual ao endereço de num1, eu vou printar aqui o endereço de num1. Então, olha que interessante. Eu estou saindo de ponte 2 e consigo descobrir qual que é o endereço de num1 apenas com um apontamento. Tá? Então, é esse aqui. Eu estou em ponte 2, isso aqui do lado. Apontei, ao apontar, eu caio em ponte 1. E o endereço, desculpe, o conteúdo de ponte 1 é o endereço de num1. Beleza? Dá para fazer mais? Ainda dá. Olha só, vou copiar esses dois aqui. Vamos de novo. Acho que eu vou apagar essa linha para a gente focar no que a gente está fazendo. E se eu fizer isso aqui, olha. Aí é o seguinte, eu pego ponte 2, aponto uma vez, vou usar o primeiro asterisco, ao apontar eu pego esse endereço e caio nele, estou aqui agora, ou seja, estou em ponte 1, eu vou e aponto de novo, ao apontar de novo eu pego o endereço e vou para ele e chego aqui em num1 que tem conteúdo. Então nesse caso, aqui deixa de ser 1%P e passa a ser 1%D. Recapitulando, vou usar a figurinha aqui de baixo agora. Ponte 2 é o primeiro. Fiz o primeiro apontamento, caí em ponte 1. Fiz o segundo apontamento, caí em num1. E num1 armazena um valor do tipo inteiro. Então aqui eu troquei para %D. Então aqui eu estou escrevendo, na verdade, deixa eu ver como que eu posso escrever isso para ficar igual ali em cima. Aqui na verdade eu vou chegar direto no conteúdo de num1. E aí não tem mais como eu descer mais coisa nisso. Para mostrar que é igual, eu vou printar aqui, %D, o próprio num1. E aí a gente tem o final dessa execução aqui. Salvar e vamos executar e analisar aqui embaixo a nossa saída. Legal, vamos ver aqui então, olha. Conteúdo de ponte 2 saiu aqui.
e ele é igual ao endereço de ponte 1. Então tá aqui, conteúdo de ponte 2, endereço de ponte 1. Tem que dar igual, olha, e deu igual. Agora na linha seguinte, se eu apontei ponte 2 uma vez, eu caí no conteúdo de ponte 1. Conteúdo de ponte 1. E isso tem que ser igual ao endereço de num1. Endereço de num1, tá aqui. Agora, se ponte 2 eu apontar duas vezes, ponte 2, apontei uma vez, caí aqui, apontei a segunda, caí aqui, eu já cheguei direto no conteúdo de num1. Então tá aqui, conteúdo de num1 printado a partir dos apontamentos feitos extraindo de ponte 2 e conteúdo de num1 printado a partir diretamente do acesso na variável num1 lá, tá? Então vejam só que interessante. Isso quer dizer o quê? Saindo de ponte 2, eu consigo pegar o conteúdo dele, consigo apontar para esse conteúdo e pegar o conteúdo de num1, consigo apontar para esse conteúdo e pegar o conteúdo de, saí de ponte 2, apontei, peguei o conteúdo de ponte 1, apontei, peguei o conteúdo de num1. Então se eu estou em ponte 2, apenas com apontamentos, eu consigo descobrir ou eu consigo recuperar todos os valores nessa cadeia de apontamentos que é construída a partir de ponte 2. Legal, né? Legal demais. Bom, então a gente chega aqui ao final da nossa segunda aula. Na aula de hoje você tem que ter sido capaz de compreender para que serve ponteiro de ponteiro. Você tem que ter sido capaz de compreender também que, como eu disse, meio que não há limites para esses apontamentos. Variáveis do tipo comum têm o seu endereço armazenado em variáveis ponteiro. Variáveis do tipo ponteiro têm o seu endereço armazenado em variáveis ponteiro de ponteiro. Variáveis ponteiro de ponteiro têm o seu endereço armazenado em variáveis ponteiro de ponteiro de ponteiro e assim por diante. Então você pode criar ponteiro de ponteiro de ponteiro de ponteiro quantas vezes você quiser ou quantas vezes você precisar dada a sua aplicação. É claro que geralmente, quando você está desenvolvendo a maioria das aplicações, você acaba usando somente variáveis ponteiro ou variáveis ponteiro de ponteiro. É muito raro você precisar usar mais do que isso, tá bem? Nas próximas aulas, nós teremos um vídeo mais para frente um pouco aqui nessa sequência, onde eu vou mostrar para vocês mais usos de variáveis ponteiro de ponteiro e a relação de variáveis ponteiro ou ponteiro de ponteiro com figuras, eu diria multidimensionais, figuras de 2 dimensões, de 3 dimensões e assim por diante. Mas esse é assunto para um outro vídeo, está bem? Então é isso, muito obrigado, um abraço e vejo você no nosso próximo vídeo.